Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Muito bem, então na nossa aula de número 11 nós temos aí o objeto de conhecimento, associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. E temos o detalhamento. A associação de uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Muito bem, então convido você agora, vamos para a aula. Bem, né? Então eu falei aí de reta, plano cartesiano, equação, né? Incógnitas. Vamos verificar direitinho o que cada ente aí matemático significa. Vamos lá. Bem, nós temos aí a representação gráfica de pontos no plano cartesiano. Já começamos aqui, ó, com o plano cartesiano. Né? Então, ele é os pontos no plano cartesiano são identificados pelas coordenadas dadas na forma x, y. Professor, o que é isso? Então nós temos aqui, ó, um sistema de coordenadas, né, ortogonal, que é o nosso plano, né, cartesiano. Bem, como que ele funciona? Vamos lá, ó. Temos um eixo horizontal, tá? E nós vamos dar um nome para ele. Esse é o eixo X. Tá aqui o X. Ó, X. E nós temos um outro eixo que fica na vertical. Vou pegar bem aqui em cima do pontinho, ó. Na vertical. E nós, então, vamos chamar aqui que esse aqui é o eixo Y, tá? Vamos lá. O eixo X também é chamado de eixo das abscissas. Bom, fica sempre na horizontal, tá bom? O eixo da vertical, que nós vimos aqui, é o eixo Y, é chamado também de eixo das ordenadas. Muito bem. Então, eles fazem entre, aqui ó, eu falei aqui ortogonal, né? Entre eles tem um ângulo aqui de 90 graus, tá? E aí nós temos aqui no eixo horizontal. Vamos prestar atenção aqui no eixo horizontal, ó. Nós temos então o número 1, o 2, o 3. Tudo bem. E no eixo vertical também temos aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Eles estão aqui nas mesmas distâncias, tá? Ó. 1 e 1. E aí nós temos, então, aqui os pontos no plano cartesiano, dizendo que são identificados por coordenadas, dadas nessa forma aqui. O que isso significa? Bem, vamos colocar um ponto aqui, tá? Então eu vou colocar um ponto
bem aqui no encontro dos dois, tá? Vou colocar aqui um ponto bem no encontro aqui dos dois, ó. Bem em cima, ó. No encontro dos dois eixos, x e y. Bem, nós vimos que aqui tem um 1, aqui tem um 1. Qual número que vocês acreditam que está aqui representando no eixo x e no eixo y? Tá? Então, esse ponto, eu vou chamar ele de um ponto O, tá? Porque nós chamamos esse encontro desses dois eixos da origem do nosso plano cartesiano. Então, nesse ponto aqui, nós temos o ponto O, que vai ser dado. Qual é o número que vocês acham que tem, né? Nós vamos olhar aqui, ó. Primeiro, sempre nós vamos olhar para o x e depois para o y, né? Primeiro ele é um par ordenado, tem ordem. Nós vamos olhar aqui no eixo x, a relação, e depois no eixo y, tá? Essa relação aqui do ponto. Então, nesse ponto de origem, nós vimos aqui, ó, ele vai ser 0, 0. Tá? Então, o nosso ponto O é 0, 0. Agora, vamos achar um outro ponto. Vamos colocar um ponto bem aqui, ó. E agora? Vejam que nós vamos olhar aqui, ó. Então, vou chamar esse ponto aqui. O ponto, nós damos sempre uma letra maiúscula para o nome do ponto. Então, esse ponto, vou dizer que é o ponto A. Deixa eu aumentar aqui. Esse ponto A. Vejam que ele está aqui, ó. Nós vamos olhar aqui, ó, em relação ao x, tá? E qual é a relação dele com o eixo y. Então, ponto A, ele está 1 e 1. Esse é o nosso ponto A. Tá? Muito bem. Vamos colocar mais um ponto. Vou pegar aqui, ó. O ponto bem aqui. E agora? Qual será esse ponto? Nós vamos olhar, então, vamos botar um nome para ele. Vou chamar aqui de B. Nós vamos olhar primeiro, tá? Em relação aqui no X. Então, no 3. Tá? A relação dele aqui, então, B. 3 é o valor do X, ó. E agora nós vamos olhar em relação a Y. 2. Então, ele está esse ponto B, aqui no plano cartesiano, ele é o 3, 2. Então, vamos verificar aqui, ó. A coordenada x representa um valor no eixo horizontal, que nós estamos vendo, né? E a coordenada y representa um valor no eixo vertical. Então, um ponto qualquer aqui, né? Ponto P, ele vai ter essa ordem, tá? X e y. Por isso que esse ponto ele é chamado de um ponto ordenado, tá? Um par ordenado. Por que par? Porque tem dois valores, né? X e y, tá? Então, por exemplo, a gente quer encontrar um ponto bem aqui, ó. Vamos dar um nomezinho para esse ponto. Como é que coloca um nome no ponto? Uma letra maiúscula. Vamos colocar aqui um V. Ponto V. Primeiro,
para colocar, então, a ordenada dele, né? Qual é a coordenada desse ponto? Então, eu vou olhar aqui para o eixo X. O X sempre na horizontal. Então, vamos verificar aqui, ó. Fazer o caminho dele aqui, ó. Devagarinho. 3. Está aqui no 3. Então, vamos... E agora, nós vamos verificar aqui, ó, no eixo vertical, que é o eixo Y. Olhando para cá agora, ó, 6. Ok? Pronto. Viram como é fácil encontrar um ponto no plano cartesiano? Ele recebe esse nome de cartesiano. Na matemática nós temos algumas coisas que vêm de muito, muito tempo atrás, né? Antes de Cristo. E nós temos algo mais próximo. E o plano cartesiano veio lá de um francês e não faz tanto tempo assim, né? Em comparação aí a Pitágoras, né? O plano cartesiano vem de René Descartes. Muito bem. Então, Descartes e por isso cartesiano. Agora está pedindo aqui no exemplo, ó, plote o ponto 6, 4. Tá? Então, a gente tem uma palavrinha aqui, né? Ó, plot. É para encontrar aqui no nosso plano cartesiano, né? Colocar aqui qual é a posição dele nesse ponto, nesse plano, né? Qual é a posição desse ponto no plano, tá bom? Então, gente, ó, lembrando, então nós temos um ponto no plano cartesiano, então ele vai ser um par ordenado. Nós vamos ter uma relação com o eixo X e ele tem uma relação com o eixo Y, tudo ao mesmo tempo, né? Ele está aqui, nós conseguimos encontrar nessa relação desse par ordenado. Então ele é par ordenado porque ele tem que ter uma ordem. Primeiro nós vamos olhar o quê? O X. Então nós temos aqui o ponto, ó, 6 e 4. Então, o 6 é em relação a X. E aí você sempre tem que lembrar, né? X é o eixo das abscissas. É o horizontal aqui. Tá? Muito bem. Então, encontrei o 6 aqui. Agora, eu vou olhar aqui para o eixo Y, o vertical. Tá? Então, tem que tomar cuidado sempre nessa ordem, por isso par ordenado. Então, aqui, ó, é o 4. 4 está aqui. Então, onde que estará esse ponto? Vou fazer um caminho aqui, ó, até encontrar, então, o ponto. Vou botar ele aqui de preto. Ó, tá bem aqui. Né? Por que que eu parei? Eu estou aqui no 4, né? Ó. Porque eu sei que é 4 e 6. Ó. Lembrando que eu estou falando 4 e 6. E aí a gente tem que tomar cuidado da ordem, né? Porque sempre o X primeiro. Tá? Então nós temos aqui o ponto 6, 4. Ok? Vamos lá, vamos colocar mais um pontinho aqui, ó. O ponto, vamos aqui, ó, vamos colocar primeiro o ponto aqui. Esse ponto, 3, 7. Você vai olhar primeiro aqui no X. Tem que saber que o primeiro valor, ele é em relação a X, e o segundo valor
em relação a y. Sempre. Sabendo disso, tá tranquilo, ó. O 7 está aqui. Então, esse ponto, ó, vai ficar bem aqui. Ó. Ok? Eu coloquei aqui o tracejado só para mostrar o caminho que nós temos que verificar. Tá bom? Qual é a relação? Então, sempre lembrar que primeiro vem o x e depois o y. E aí, acredito que seja bem fácil aí de encontrarmos os pontos. Para 6 e 4, nossa coordenada x é 6 e nossa coordenada y é 4. Vamos começar indo para a direita até o 6 no eixo. Vejam aqui, ó. Tem até uma flechinha. Tá? Agora subimos e vamos para o 4, no eixo y. Vejam 4 aqui, ó. Ok? E aí encontramos, então, o ponto 6, ó, 6 e 4. Ok? Fácil, né? Muito bem. Então, vamos encontrar mais um ponto aqui. O ponto 3, 1. Muito bem. Então, vamos encontrar ele primeiro aqui nesse 3, 1. Nós vamos olhar para onde primeiro? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 e 1. Primeiro para o eixo horizontal, professor, já estou sabendo disso, ó. O 3. E aqui para o eixo vertical, que é o y, nós vamos verificar então aqui, ó, o 1. Então, onde que fica esse ponto? Bem aqui, tá, ó. Em relação ao eixo horizontal, que é o x, o eixo das abscissas é o 3, tá? E em relação ao eixo vertical aqui, ó, é o 1. Esse é o ponto, onde fica o ponto 3, 1. Muito bem. Agora, ó, se unirmos os dois pontos por uma reta, encontramos a equação, uma equação. Equação linear, né? Lembra aí a linha, né? Uma reta, né? X menos y igual a 2. Podemos encontrar outros pontos que pertencem a essa reta, né? Então tem aqui, ó, a nossa equação, x menos y igual a 2. O que a gente sabe? Nós temos o ponto 6 e 4, o ponto 3 e 1. A gente sabe que é x e y, né? O par ordenado. Aqui nós estamos falando, né, um ponto P qualquer. Olha, o x e o y. Aqui eu já estou colocando ele como o quê? Como uma variável, coisa que nós já vimos nas nossas aulas anteriores, né? Então, eles podem assumir aqui vários valores, por isso variável. Então, quem é o x nesse primeiro ponto aqui, ó? X é igual a 6 e y é igual a 4. Né? Quem é o x aqui? X é igual a 3 e y é igual a 1. Ok? Então, olha só. Vamos apagar aqui, ó. E quando nós pegamos, então, quanto que é 6 menos 4? É igual a 2. Quanto que é
3 menos 1 é igual a 2, professor. E o que nós estamos fazendo aqui, ó? Vejam que esse aqui é os valores de x, né? Ó. E aqui nós temos o valor de 4, os valores de y, né? O 4 e o 1. Aqui, y. Então, nós podemos dizer, ó, a essa equação, ó, x menos y é igual a 2. Quando pegarmos valores, né, dos pontos aqui, que representam, né, que são os primeiros aqui, que estão no valor de x, e subtrairmos dos valores de y, nós vamos obter sempre 2. Então, essa aqui é a nossa equaçãozinha da reta. Então, eu pergunto para vocês, ó. Então, se nós colocarmos aqui um ponto bem aqui. Que ponto é esse? Vou até colocar em outra cor. Né? Que ponto é esse aqui? Esse aqui, professor, é o ponto 4. Ó, primeiro vamos olhar sempre no eixo horizontal, tá? No horizontal ele está no 4, professor. E aqui, qual é a relação dele com o eixo vertical, que é o eixo Y, né? O eixo das ordenadas. É o 2, professor. Então, vamos colocar aqui o nome. Vamos colocar aqui. Então, é 4. Opa. A gente já sabe que esse ponto, ele é o 4, 2. Só que nós estamos falando que todos os pontos que pertencem a essa reta aqui, ó, deixa eu pegar aqui e melhorar, ó. Todos os pontos, eles são dessa equação aqui, né? Ó, x menos y é igual a 2. Vamos verificar se realmente deu certo, ó. Vamos apagar esse aqui. Ó. Vamos apagar aqui, ó. E vamos colocar de novo esse ponto, ó. 4, 2. Aqui está dizendo que a equação é x menos y. Então, ponto 4, 2. Nós temos que x é igual a 4 e y é igual a 2. A nossa equação aqui, ó, diz o seguinte, que x menos y tem que dar 2. Nós aqui no gráfico, ó, né, no nosso plano cartesiano, nós conseguimos verificar que ele está na reta. E nós vamos conseguir verificar, ó, aqui também, ó, que 4 menos 2, quanto que é 4 menos 2? É igual a 2? É, professor. Então, nós conseguimos verificar. O que acabamos de analisar aqui? Que nós estamos unindo, né, a geometria e a álgebra, né, aqui no nosso plano cartesiano. Foi uma ideia genial de René Descartes, né? Tanto que ela é usada aí e muito na matemática, em todas as áreas praticamente, né? Então, nós conseguimos aqui encontrar aqui o ponto, verificar, né, que realmente esse ponto aqui, ó, ele pertence a essa reta. E aqui na nossa equação, x menos y, desculpa, igual a 2, nós conseguimos aqui atestar, né, realmente que isso é verdade. Tá? Então, esse ponto também pertence à mesma reta. E aí a gente pode
testar mais. Professor, mas será que isso vai valer para outros pontos? Né? Será que isso vai valer para outros pontos? Vamos colocar mais um ponto aqui. Vamos, então, colocar aqui, ó, um outro ponto. Ó, aqui, será que... Vamos pegar aqui, ó, um ponto bem lá em cima, ó. Que ponto é esse? Vamos encontrar esse ponto. Vamos lá. Primeiro, então, tá? Nós vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar o valor dele em x e depois em y, correto? Em x. X é o eixo horizontal, tá? Aqui é o eixo x. Então, esse ponto aí, o que a gente faz? Vamos ver. Ó, essa relação aqui, onde que ele... Olha, vejam que ele está aqui no 10. Tá? 9 mais 1. Né? Temos aqui, ó, todo ele quadriculado, uma unidade para cada quadrinho. Então, a gente já sabe aqui que esse ponto está no 10, esse ponto é o 10. E agora, o que a gente faz? Verifica em relação ao eixo vertical. Vertical, como é que é o nome do eixo vertical? É o eixo Y, o eixo das ordenadas, tá? Vamos lá. Então, a gente vem para cá. Ó, praticamente quantas unidades, né? Nós subimos agora, né? Nós vamos subindo aqui, ó. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, tá? Muito bem. Então, a gente sabe que esse ponto é o 10, 8. Aqui nós já sabemos, né, que ele pertence à reta. Nós estamos visualizando isso. Agora, digamos que não tivesse, ó, esse desenho. Tchan, 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 tchan. Ó, não tivesse desenho. Como que nós iríamos encontrar, né? Como que nós poderíamos verificar? Ora, essa aqui que é a parte, né? Que foi a grande sacada aí de Descartes, né? X menos Y. Ora, o ponto é 10 e 8. Esse ponto pertence a essa reta? Ora, 10 menos 8 é igual a 2. Então, nós já sabemos que esse ponto, ele pertence a essa reta. Olhando aqui, né, analisando simplesmente algebricamente, né? Então, o plano cartesiano, ele veio aqui da... mostrar aqui como que a álgebra e a geometria, né, se encontram, tá? Muito bem, então nós temos aqui uma equação linear dessa reta, que é x menos y. E verificamos vários pontos, né, e conseguimos aí ver que realmente esses pontos pertencem a essa reta e nós conseguimos visualizar no plano cartesiano e fazer a conta na equação, ó. Botar um outro ponto aqui, ó. O ponto... Que ponto é esse? Né? A gente olha primeiro sempre para o x e depois para o y. Então, esse ponto aqui, ó, tá no 2, no x, né? E no y, professor? E agora? Tá no 0. Esse é o ponto, né, que fica aqui, ó, em cima do eixo x. Né? Quando ele se encontra em cima do eixo x, o y será 0. E aí a gente consegue fazer aqui, ó. Será que vai dar 2? Então, 2 menos o valor do y. 2 menos 0 é 2. Muito bem. Então, esse é o plano cartesiano, né? Quando falamos aí, então,
de x e y são os eixos aí, né, que formam esse plano cartesiano, né, que vem aí cartesiano de Descartes, esse francês, genial. Muito bem, e espero que vocês tenham gostado, ficamos por aqui.